dispensação, ou pacto. A igreja, física, é uma dispensação de Deus, ou fruto de um pacto com Deus. A dispensação da igreja é um enxerto provisório e surpreendente, porque Israel não recebeu, e matou, o Messias que veio reinar 1000 anos, milênio, no cumprimento ao pacto de Deus, com Abraão, Isaque, Jacó. Deus, após a fundação do mundo, certamente, fez inúmeros pactos com o homem. Mas, que a igreja é uma dispensação excepcional de Deus, disso não há a menor dúvida, ou sinalização contrária das Escrituras. A prova cabal disso, é porque nenhum profeta da lei, profetizou diretamente para a igreja. Os profetas da lei, profetizaram para Israel e para o mundo, inclusive para o milênio, mas deixaram uma lacuna de tempo, que já dura aproximadamente 2000 anos, sem profecias. A igreja, é pré-existente, porque foi eleita nas regiões celestiais, antes da fundação do mundo. A manifestação da igreja aqui na terra, foi um consolo que Deus fez a si próprio, enquanto amarga a dor, de ter visto seu filho ser assassinado por seu povo terreno, Israel, escolhido a dedo. Deus, provisoriamente, postergou o povo do pacto, Israel, e fez manifestar sua igreja, numa dispensação predestinada desde os céus. Após a igreja sair de cena, arrebatamento, Deus voltará a tratar com Israel novamente. No início com mão pesada, dando merecido corretivo, tribulações, e mostrando o quanto eles são desobedientes. E depois, fazendo-os adentrar em seu reino, milênio, com vara de ferro, cumprindo-se assim a promessa do pacto registrado na lei. O cumprimento do pacto de Deus com Abraão, Isaque, Jacó, ainda não está completo, e Cristo ainda terá que retornar a eles, Israel, para mais uma vez, fazer cumprir a lei. Só que desta vez, será com mão pesada, e não com brandura, como na primeira vez. Agora, vamos às Escrituras. Porque a igreja é um enxerto provisório, e não definitivo? Resposta: porque a pátria da igreja é celestial, e não terrenal. Aqui, a igreja não tem onde pôr um pé. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1 versos 3 ao 6. Porque a igreja foi surpreendente, e não previsível, nas Escrituras? Resposta: porque foi um mistério, segredo, oculto somente em Deus, e revelado ao apóstolo Paulo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos, qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 3 versos 8 ao 11. Qual o pacto de Deus, feito com Abraão, Isaque, Jacó, e que ainda precisa de cumprimento? Resposta: dar um reino de paz, milênio, ao descendente de Abraão, por Abraão não ter negado seu filho, em holocausto, quando Deus o requereu. Pacto de Deus, com Abraão. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar,
e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis capítulo 22 versos 16 ao 18. Repasse a Isaque, do pacto de Deus, com Abraão. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 26 versos 3 e 4. Repasse a Jacó, Israel, do pacto de Deus, com Abraão e Isaque. Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Gênesis capítulo 28 versos 13 ao 15. O milênio, plenitude dos tempos, será uma dispensação, ou pacto? Resposta. Será uma dispensação que, além do que está explicitado na lei, congregará em Cristo todas as coisas, tanto as celestes quanto as terrenas, como antes do advento do pecado, no Éden. Só que desta vez, sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas somente com a árvore da vida eterna. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, milênio, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Efésios capítulo 1 versos 9 e 10. Observação: no Éden, antes do pecado, todas as coisas estavam congregadas ao Filho de Deus, Javé Jesus. Por que o arrebatamento da igreja terá que ser antes das tribulações? Resposta: porque pelos pecados sem expiação, por não crer em Cristo, o mundo inteiro permanece com seus pecados sobre si, tendo parte na culpa da morte do Cordeiro. Mas a igreja, não, pois ela foi expiada na cruz por meio da fé em Cristo. Por isso, na ceia, Paulo disse: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, sem crer, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem, a si mesmo, e assim, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem crer, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11 versos 26 ao 29. As religiões cristãs, que fazem de Deus mentiroso, ao publicar que Deus abandonou seu povo terreno, Israel, e que Deus não mais cumprirá o que prometera, ou que Deus quebrou o pacto e trocou de povo como se fosse um adúltero, certamente, estas tais religiões sentirão o peso pesado da mão de Deus, semelhantemente a Israel.